Olá pessoal, mais um vídeo aqui, tá? Ajudando aí o apoiador Nathan que solicitou esse tipo de informação. Então, uma das questões enviadas por ele é essa daqui, ó. Prove que raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes... Na verdade não é raiz de 2 vezes raiz de 2. É raiz de 2 vezes raiz de 2... Não, é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes... Entendeu? Porque se a gente falar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, aí parece que é uma raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, e não é. É uma raiz dentro da outra raiz, tá? Só que não é só uma raiz dentro de uma raiz, é raiz de 2 vezes uma raiz dentro daquela raiz que tem o 2 vezes outra raiz de 2, entendeu? Tá, daí diz assim, prove que essa coisa louca aqui, que é até chato de falar, né? A gente fica preocupado se eu estou sendo impreciso ou não, espero que eu tenha sido claro. É um número natural. Como é que eu vou provar que isso aqui é um número natural? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o valor disso aqui. E daí, se o valor disso aqui, por exemplo, for 4, 4 é um número natural. Se o valor disso aqui for 2,3, aí eu vou dizer que não é um número natural, porque 2,3 não é um número natural, entendeu? Então, eu vou calcular o valor disso aqui e vamos provar que isso aqui é um número natural, tá bom? Para isso, eu vou utilizar umas propriedades de potência, tá? A primeira propriedade de potência é o seguinte, quando eu tenho raiz enésima de um a elevado a m, isso daqui é a elevado a m sobre n, tá? A regrinha que eu aprendi na escola é assim, ó. Quem está por dentro sempre está por cima. Quem está por fora sempre está por baixo. O que isso está dizendo? Que quem está por dentro do assunto fica na frente dos outros, está por cima. Agora, quem está por fora do assunto sempre fica por baixo. Era isso que o professor queria dizer e isso foi suficiente para eu gravar isso aqui. Então, veja que essa raiz aqui, ela tem um índice 2, né? Não está aparecendo, mas é um índice 2. E esse 2 aqui é 2 elevado a 1, certo? Bom, na verdade não é só o 2 elevado a 1, mas tudo isso aqui que está aqui dentro, eu vou dizer que está elevado a 1. Então eu vou fazer assim, ó. Isso dali vai ser o quê? Vai ser 2 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, etc. Tá? Tudo isso aqui elevado a 1 sobre 2. Entendeu? Eu peguei essa raiz aqui de fora, que o índice é 2, e quem está por fora está por baixo. Eu coloquei lá fora, baixo. E tudo isso aqui que está aqui dentro é como se tudo isso aqui tivesse elevado a 1. Tá? Então, ficou tudo isso aqui de dentro elevado a 1 sobre 2. Esse 2 referente à raiz. Entendeu? Tá. A segunda propriedade que eu vou usar é o seguinte. Se eu tenho A vezes B elevado a 1n, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a n vezes B elevado a n. Certo? É distributiva do expoente, da potência, uma propriedade de potência. Então, o que eu tenho aqui? Esse 2, né? Aqui não tem ponto, né? Não tem ponto, mas não ter ponto não quer dizer que não é vezes, tá? Se eu falo assim, 2 carros, eu não estou falando 2 vezes carro. Não estou falando 2 vezes um carro. Se eu falo 2 carros, eu estou falando, na verdade, 2 vezes um carro. Só que eu não estou falando literalmente 2 vezes um carro. Eu estou falando 2 carros. 2 carros significa 2 vezes um carro. 2 vezes um carro. Então, 2 carros é 2 vezes um carro, certo? Ou seja, se tem 2 raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, aqui, na verdade, tem um vezes, aqui tem um vezes, aqui tem um vezes, aqui tem um vezes. Certo? Então, isso daqui significa o quê? Isso daqui significa 2 elevado a 1 meio, e tudo isso daqui, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, etc., elevado a 1 meio. Entendeu? Certo. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, de pegar isso daqui, tirar essa raiz aqui e transformar no expoente fracionário, eu vou pegar essa raiz aqui e vou transformar no expoente fracionário. E vai ficar assim, ó.
Ah, e esse aqui? Esse aqui fica aqui, acabou. Esse aqui vai continuar aqui porque não tem mais nada para fazer com ele por enquanto. Agora esse aqui vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. 2 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, etc. Aí você fala, ah, você colocou mais um 2. Não, na verdade, esses 3 pontinhos significa que tem infinitamente. Então, eu só coloquei mais um ali. Elevado a meio, certo? Ou seja, esse raiz aqui virou um expoente meio. Ah, mas e esse meio aqui? Elevado a meio. Tá vendo? Certo? Tá. Esse meio aqui, ele veio dessa raiz. Essa raiz aqui, ó, virou esse meio. E esse meio veio de onde? Esse meio veio desse meio aqui, ó. E esse meio veio de onde? Esse meio veio dessa raiz aqui, ó. Entendeu? Então, essa raiz de fora virou esse meio. Como tá tudo isso aqui elevado a meio, então esse meio foi para cá e esse meio aqui veio para cá também. Aí eu peguei essa raiz aqui e transformei nesse meio. E esse meio aqui, ó, ele continua aqui, ó. Certo? Bom, próxima propriedade que eu vou usar é aquela que é o seguinte, ó. A elevado a n. Tudo isso elevado a m, isso é A elevado a n vezes m. Eu multiplico os expoentes. E veja que isso aqui, ó, os expoentes estão aqui, ó. Certo? Ah, na verdade, eu ainda não vou usar essa. Eu ainda vou usar aqui essa daqui, ó. Então, isso aqui, ó. Não, tá certo. Vou usar essa aqui mesmo. Eu vou multiplicar esses expoentes aqui, ó. E vai ficar assim, ó. 2 elevado a meio vezes 2 raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, etc. Certo? Tudo elevado ao quê? A 1 quarto. Porque quando você multiplica meio vezes meio, dá 1 quarto. Agora eu vou aplicar essa propriedade aqui de novo, em que eu vou distribuir esse 1 quarto para cá e esse 1 quarto para cá. Isso aqui vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a meio, que é esse aqui que eu não estou mexendo mais, vezes, vou distribuir, esse aqui é 2 elevado a 1 quarto, vezes, aí tudo isso daqui elevado a 1 quarto. Só que, como está acabando a folha aqui, né, não está acabando a folha, ao mesmo tempo que eu vou pegar esse aqui e elevar tudo isso aqui a 1 quarto, eu já vou transformar isso aqui numa outra raiz, num outro expoente. Então vai ser o seguinte, ó. 2 vezes raiz de 2, etc. Certo? Elevado a meio, que é esse raiz, ó. Esse raiz virou esse meio aqui, ó. Certo? Pessoal, mas esse 1 quarto? Tá aqui, ó. 1 quarto, tá vendo? Pessoal que eu esqueci, né? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse, multiplicar por esse e vou distribuir aqui nos dois. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1 meio, que é esse aqui, vezes 2 elevado a 1 quarto, que é esse aqui, vezes, aqui deu 1 sobre 8, então vai ficar 2 elevado a 1 sobre 8, vezes, a esse aqui, né? Que daí, isso tudo aqui elevado a 1 sobre 8, que é o quê? Que é 2 vezes raiz de 2, etc., elevado a meio, e tudo elevado a 1 sobre 8. Tá vendo? A mesma coisa. Agora eu fui mais rápido, tá? Então, esse 1 oitavo ficou elevado a 2, certo? E tudo isso aqui ficou elevado a 1 oitavo. Só que daí eu peguei essa raiz aqui e transformei nesse expoente. E eu peguei e já coloquei tudo isso daqui com um expoente lá, elevado àquele 1 oitavo que está lá. Se eu pegar isso aqui, multiplicar e colocar lá, vai aparecer o quê? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1 meio, vezes 2 elevado a 1 quarto, vezes 2 elevado a 1 oitavo, vezes 2 elevado ao quê? 1 sobre 16, vezes, aí, se eu continuar fazendo isso eternamente, vai aparecer o quê? 2 elevado a 1 sobre 32, vezes 2 elevado a 1 sobre 64, vezes, etc, etc, etc. Tá entendendo? Então, toda aquela expressão cheia de raiz, agora é uma expressão cheia de potências de 2. 2 elevado a isso, 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 etc. E agora eu vou usar a propriedade que diz o quê? Que multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Tá?
eu somo os expoentes. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Eu somo os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 2 elevado a 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 64 mais etc, etc, etc. Certo? E agora o problema já está bem simples de resolver. Certo? Aí você fala, mas como que está bem simples? Eu não sei como é que resolve essa soma aqui. Então tá. Essa soma é uma soma de vários termos. E cada um dos termos é metade do termo anterior. Então o primeiro termo aqui é meio. O segundo é metade do meio. Metade de meio é 1 quarto. O terceiro é metade do 1 quarto. Metade de 1 quarto é 1 oitavo. O quarto é metade do terceiro. Metade de 1 oitavo é 1/16. E esse é metade desse, e esse é metade desse. Ou seja, essa sequência de números, não estou falando da soma, só dos números. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1/16, 1/32, 1/64 avos, é uma PG de razão meio. Ou seja, o termo seguinte é o anterior vezes meio. E isso faz com que os termos vão decrescendo, 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 ficando cada vez menores, 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 até um certo momento lá, quase chegando no infinito, afinal, esses 3 pontinhos quer dizer infinito, até o infinito, até quase chegando no infinito, esse daqui vai ser 1 sobre um número muito grande. E esse número vai ser praticamente o quê? Zero. Então, isso aqui é uma progressão geométrica decrescente, ela vai caindo, os termos vão caindo, 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 porque eu vou obtendo o seguinte e dividindo o termo anterior, e obtendo o seguinte dividindo o termo anterior, e assim por diante. Então, os termos dessa PG, eles vão decrescendo, caindo, 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 até desaparecer. Até desaparecer não, na verdade eles vão caindo infinitamente. Eles nunca acabam, esses termos nunca acabam, mas eles são cada vez menores, 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 que vai chegar um momento que ele é menor do que um átomo, que é menor do que um próton, que é menor do que um elétron, que é menor do que um quark, que é menor do que não sei o que, é menor do que a tua paciência de continuar falando disso. Entendeu? Vai ser... Bom, a minha paciência não é tão pequena assim, né? Não, pode ser, quando eu tô de saco cheio de falar. Tá bom? Então isso não funciona. E como é que a gente soma os termos de uma progressão de razão, ou melhor, uma progressão geométrica decrescente infinita? Como é que a gente soma? Então, agora eu vou aqui, ó. Aqui em cima. Então, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica decrescente, tá? Uma progressão infinita decrescente, a soma desses elementos vai ser o quê? O primeiro termo sobre 1 menos a razão. Tá certo? Então, para saber a soma desses expoentes todos aqui, eu preciso saber o primeiro termo, que é esse aqui, e a razão. A razão qual que é? É aquilo que eu multiplico a esse para obter o seguinte. Então, eu pego 1 meio, multiplico por meio e obtenho 1 quarto. Pego 1 quarto, multiplico por meio e obtenho 1 oitavo. Pego 1 oitavo, multiplico por meio e obtenho o seguinte. Então, a razão é meio. Então, quer dizer que a soma dos expoentes, a soma desses infinitos termos, vai ser o quê? Meio sobre 1 menos a razão que é meio. 1 menos meio, meio. Então, isso aqui vai ser o quê? Meio dividido por meio. E meio dividido por meio dá 1. Então, a soma dos infinitos termos, que são os expoentes, né? Dessa potência aqui, a soma desses expoentes aqui, né? Na verdade, desses expoentes, que deu essa soma aqui, né? Essa soma é 1. Ou seja, 2 elevado a 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1... é igual a quê? É 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então tá aqui. Se eu cheguei à conclusão de quanto é que vale essa expressão, e eu chego à conclusão que essa expressão é 2, eu provei que essa expressão é um número natural. Porque esse número natural é 2. Entenderam? Bom, eu espero que eu tenha sido claro. Mas não tem problema nenhum se você teve alguma dúvida nesse processo todo, tá?
vá nos comentários ali e coloque o momento da sua dúvida. Eu terei o prazer de responder e esclarecer a sua dúvida, sem problema nenhum. É um prazer para mim fazer isso, tá bom? Eu gosto de fazer isso. E porque o que mais me dá prazer é ver alguém falar assim: ah, agora eu entendi, certo? Agora eu entendi. Bom, quando alguém fala assim, agora eu entendi com a minha explicação, eu ganhei meu dia, certo? Então é isso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Esse vídeo aqui ele está na playlist do apoiador Natan, que está bem aqui. Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.